com cada um de vocês. Estou observando hoje, né? Vai ser um pouquinho diferente, a gente está sentada, porque na aula de hoje a gente vai fazer a revisão do assunto, do conteúdo que a gente viu na aula passada, que foi sobre as eras geológicas. Vocês lembram que eram 5 eras geológicas? Pois bem, a gente estudou sobre a geologia, ó. A geologia é a ciência que estuda a Terra e todas as transformações pelas quais a Terra passou desde o seu surgimento. Lembra que desde o Big Bang, que formou o universo, tudo, o sistema solar, os planetas, e aí chegamos à Terra, que é o nosso planeta, e como estima-se que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, imagina só, a gente hoje estudar tudo o que aconteceu durante esse período, tudo junto, misturado, ó, daria uma confusão e a gente não conseguiria entender. Por isso, para facilitar o nosso entendimento, os antropólogos, os geólogos, cientistas, ó, dividiram esses 4,6 bilhões de anos em 5 eras que estão representadas aqui, ó. Cada cor vai representar uma era, certo? Eu vou colocar cada acontecimento na era certinha e explicando para vocês. Vamos começar? A primeira era é chamada de era arqueozoica. Estão vendo? Na era arqueozoica, a Terra era muito quente, muito quente. Observe aqui, ó, os vulcões, ó, as larvas se expelindo para a superfície da Terra. Então, nesse tempo, não existia nada ainda no nosso planeta Terra, ó, somente esses vulcões. A superfície continha uma alta temperatura. Então, o surgimento de vulcões, ó, faz parte da era arqueozoica, que é a primeira era, ok? Na segunda era, ó, ainda sim tinha lavas escorrendo, ó, pelas superfícies dos vulcões. Observando, ó. Quando essas larvas, elas desciam para a superfície da Terra, começou a formar o nosso solo, que a gente pisa, ó. Quando essas lavas se resfriaram, quando elas deixaram de ser quentes, certo? Quando começou a formar a superfície da Terra, a crosta, começaram a surgir as primeiras rochas, que são, ó, os primeiros minérios. Observem esses 2 minérios aqui, ó. O ferro, que do ferro a gente faz portão, porta de ferro. E o ouro, o minério, ó, que é encontrado na mineração, que dele a gente faz pulseira, brinco, colar, relógio. Ó, esses primeiros minérios surgiram aqui na era Proterozoica, que é a segunda era geológica. Também na era Proterozoica surgiram as primeiras formas de vida. Quem foram? As bactérias. Olha só como era a estrutura delas, ó. Elas não têm nada, olhinho, não tem perna, tá vendo, ó? As bactérias são seres unicelulares que possuem somente uma célula. São os seres mais primitivos e mais simples que já existiram. Também aqui na era Proterozoica, certo? Observe como a gente já está evoluindo, ó. Aqui só tinha, a Terra era toda quente, só tinha vulcões. Aqui já surgiram rochas e também bactérias. Na terceira era, a era paleozoica. O que será que teve de evolução? Olha só, surgiram os conjuntos montanhosos chamados de Alpes escandinavos, ó. Observem,
toda a estrutura deles. Também surgiram, vários tipos de rochas, diferentes tipos de rochas, E também as eras glaciais. Eras glaciais, gente, são as montanhas com gelo. Lembra da Era do Gelo, aquele filme que todo mundo adora? Pronto, são essas cadeias montanhosas, frias e geladas. Também surgiu na Era Paleozoica os primeiros insetos e répteis. Estão vendo? Réptil aqui, o jacaré, o crocodilo. E os insetinhos aqui, os vagalumes. Coloquei aqui. Olha quem também surgiu. Os pássaros, nossas espécies diversificadas de pássaros aqui na Era Paleozoica. Também as árvores primitivas, as primeiras espécies de árvores, os primeiros vegetais surgiram na Era Paleozoica. Olha só o quanto a gente conseguiu evoluir já na terceira era geológica. Estão observando os acontecimentos? Pronto! Aqui na quarta era, a gente já chega mais pertinho da atualidade. Olhe, mas ela foi marcada, caracterizada como a era dos dinossauros. Por que a era mesozoica foi caracterizada como a era dos dinossauros? Porque, olha só, foi nessa era que eles surgiram. Surgiram os dinossauros, as diferentes espécies, e também desapareceram, Os dinossauros surgiram na era mesozoica, mas também se extinguiram. As espécies, morreram e assim não pôde passar sua descendência para as outras espécies. Então, entraram em extinção. E também aconteceu o surgimento do primeiro espacinho de terra, vamos dizer assim, tá vendo, Esse primeiro espacinho de terra em meio à água foi a Pangeia. Pangeia foi chamado do primeiro pequeno continente, com um mini continentezinho, um pequeno espaço de terra que surgiu, aqui no nosso planeta. Então, como os dinossauros desapareceram, surgiu já a primeira crosta, o primeiro pedaço de terra, nós finalmente chegamos na era mais atual, a era Cenozoica. Quais os acontecimentos que marcaram essa era? Lembra que aqui na era Mesozoica tinha surgido a Pangeia? Dessa Pangeia, ela se dividiu nos continentes que nós temos atualmente, africano, asiático, estão vendo? Então surgiram esses continentes, e desses continentes que vocês estudam em geografia, surgiram os países, os estados, capitais e a cidade que a gente vive. Então vamos colocar aqui a divisão dos continentes, foi na era mais atual. Surgiu também, olha as montanhas, as formas de relevo que a gente vê hoje. Então, isso vocês não conseguem observar quando vocês viajam para algum lugar? Sim, porque faz parte da era mais atual. Também, olha que acontecimento importante. Observaram que aqui, não tem nenhum ser humano. Cadê o ser humano? Não tem nenhum ser humano. O ser humano foi surgir, na última era, a era Cenozoica. Olha só como ele era um pouco estranho. É o Homo sapiens, a espécie a qual a gente fazia parte. Olha a evolução
que o homem teve até chegar à aparência que a gente tem hoje, ó. Por isso dizem que parecia um macaco, não é verdade, ó? Foi surgindo, foi evoluindo a espécie do Homo sapiens. Olha só, até chegar à aparência que o ser humano tem hoje, certo, meus amores? Então, isso foi na era mais atual, que é a era Cenozoica. Então, ó, vamos aqui, estudamos as 5 eras, ó, Arqueozoica, Proterozoica, Paleozoica, Mesozoica e a era em que estamos, que é a Cenozoica. Para complementar o estudo desse conteúdo, não devemos esquecer de falar sobre os fósseis, ó. Os fósseis são esqueletos, restos de animais mortos. Estão vendo, ó? Que os cientistas usam para estudar a idade deles, o que eles comiam, como se locomoviam e etc. Também, ó, estudar a teoria da seleção natural que esses 2 caras inventaram, Charles Darwin, ó, e Alfred Wallace, 2 biólogos super renomados que juntos estudaram e desenvolveram a teoria da seleção natural. Mas o que é seleção natural, meus amores? É isso aqui, ó. Lembra que a gente estudou na aula passada sobre as girafinhas? Que eu expliquei, ó, que a girafinha que não tinha o pescoço comprido, ela não conseguia se alimentar do vegetal. E aconteceu o quê? Ela morreu. Só conseguiu passar, ó, sobreviver as girafas com pescoços mais longos. Isso é seleção natural. O ambiente seleciona os animais que vão sobreviver, que eles conseguem se alimentar, e eliminam os que não vão sobreviver, os que não conseguem se alimentar. Vou trazer outro exemplo, ó. Observem aqui esses coelhinhos. Aqui, eles estavam lá na natureza, no meio ambiente, só que de repente veio um gavião. O gavião, ele é carnívoro, ele vai se alimentar de carne. Estão observando, ó? Quem é que o gavião... Observe, tem coelhos com a cor creme e coelhos brancos. O gavião começou a se alimentar de coelhos da cor creme, ó. Da cor... Ah, não, são os branquinhos, ó. Ele começou a se alimentar dos coelhos brancos. Então, o que é que vai acontecer se ele vai comer esses coelhos branquinhos aqui, ó? Tem 4. Só vão conseguir se reproduzir, sobreviver na natureza os cremes, que foi a espécie que o gavião não conseguiu se alimentar. Estão observando, ó? Então, os coelhinhos cremes conseguiram passar o código genético, ó, para os seus familiares. Observem agora como só tem uma espécie. Se só tem um, vai se extinguir. Esse coelhinho aqui também vai morrer, ó, e não vai existir mais a espécie dele, certo? E isso chama-se de quê? Hereditariedade. Hereditariedade é a passagem de características de um ser vivo para o outro. Observem aqui, ó, a mamãe se parece muito com a filhinha e com o filho também, ó. Possui traços, a cor da pele, o cabelo, o tipo de cabelo, o tipo sanguíneo, os lábios, ó, mais grossos, o sorriso. Todos esses traços aqui, eles são características genotípicas e fenotípicas do ser humano, que através do código genético vai passando de pai para filho, de mãe para filho, de pai para filho. E eles dois, quando crescerem e tiverem também os filhinhos, vão passar as mesmas características. Isso chama-se descendência. Quando eu passo a minha característica para o meu familiar, ok? Então essa foi a revisão de hoje. A atividade que a tia vai passar, vai cobrar sobre os acontecimentos de cada era, certo? Então, ó, beijo, qualquer dúvida chama no PV e até a próxima aula.